Esse canal aqui tem 1.4 milhão de inscritos e ele está dizendo que você pode abrir o Cloud Code, digitar um prompt e a IA vai te devolver um hedge fund de trading completo. Ele vai descobrir estratégias, backtestar, fazer gestão de risco e operar tudo sozinho. Tudo no code, tudo no automático. Eu estou construindo sistemas de trade com IA desde 2022 pelo menos. Se eu não me engano, naquela época era o GPT-3 ou o GPT-3.5. E eu vou te mostrar exatamente por que esse vídeo é tão perigoso. Não é porque a IA não funciona, mas é porque ele vende a parte fácil como se fosse o sistema inteiro. E a parte difícil nem é a estratégia, a parte difícil é o que acontece quando a gente coloca dinheiro de verdade para operar nesse sistema automático. Vamos começar com o 100% no code que ele comenta no vídeo. A ideia chama atenção, porque você não precisa saber programar para desenvolver esse sistema. A IA vai fazer o Pine Script, ela vai montar o robô, ela vai configurar tudo. Você só vai dizer o que você quer. Mas se a IA gera o código e você não sabe ler esse código, o que você tem? Você não tem um sistema de trade, você tem uma caixa preta e está apostando dinheiro nela. Pensa comigo, se a IA gera um sistema com stop loss calculado de uma forma que você não entende e esse stop loss está errado, como que você vai descobrir? Você não descobre. Quando você for ver, você já perdeu dinheiro. O no code não é o problema é o no understanding, ou o sem entender. Se você gera o código e depois revisa, testa, entende o que cada parte faz, isso acaba sendo engenharia assistida por IA. Mas se você copia o output da IA e cola na plataforma, você não está sendo um trader, você está perdendo dinheiro. E aqui eu não estou querendo dizer que você precisa saber programar para fazer um sistema desenvolvido por IA, mas você precisa checar o que ela está fazendo, você precisa de alguma forma entender o que ela está fazendo, comparar com outros tipos de código, enfim. Mas digamos que você confia no que você desenvolveu, revisou o código e a estratégia passou nos seus testes. Aí você tem uma estratégia. E é aqui que a coisa fica boa, porque a estratégia acaba sendo a parte mais barata do sistema. Alguns vídeos atrás eu cheguei a comentar que eu considero estratégia como um commodity. E esse vídeo do David Tech que eu estou comentando, ele acaba justamente quando a estratégia funciona. E a realidade começa exatamente aí. Porque entre uma estratégia que passou no teste e um hedge fund operando sozinho tem um abismo absurdo. E é nesse abismo que você pode perder dinheiro se você não souber o que está fazendo. No teste, o robô compra exatamente no preço que a estratégia mandou. Zero latência, zero falha, zero custo. Agora, na conta real, o preço já mudou quando a ordem bateu na corretora. Isso tem nome e a gente chama de derrapagem. Você paga taxa para entrar e para sair dos trades. Às vezes, a ordem é executada de forma parcial. Às vezes, a ordem é rejeitada. E cada centavo desses probleminhas que você vai encontrando no caminho acaba comendo o seu lucro. E nenhuma dessas palavras aparece no vídeo do David Tech. E isso tudo ainda assume que o sistema está ligado e funcionando do jeito que deveria funcionar. E se a API da corretora cair no meio de uma posição aberta, por exemplo? E se o servidor que você está usando para rodar o sistema reiniciar? Se a conexão do servidor oscilar por 2 minutos ou mais? Quando o sistema voltar, ele vai saber que posição que estava aberta e qual que não estava? Ele vai acabar dobrando posição sem querer? Ele vai acabar operando em cima de dados antigos pensando que são dados novos, por exemplo? São essas perguntas que acabam separando um script Python que você fez com o ChatGPT de um sistema de trade, de um hedge fund automatizado. Um sistema de verdade tem que se recuperar sozinho quando cai, ele tem que se reconciliar com a corretora de tempos em tempos. Ele tem que avisar alguém quando ele próprio está morto. Ele não conseguiu se levantar sozinho, por exemplo. E isso aqui é para falar o mínimo, tá? Eu construí justamente essa parte, um motor de trade que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, direto na corretora. E tenho isso rodando desde 2022. E eu posso te confirmar que a parte difícil não é escrever a estratégia, eu venho falando disso aqui nos últimos vídeos do canal. A parte difícil foi fazer o sistema justamente que sobrevive à realidade. E é por isso que eu considero a estratégia a parte mais barata do sistema, digamos assim. Um fundo de verdade acaba gastando muito mais dinheiro em infraestrutura, em manter o sistema rodando, do que em gerar ideias para estratégias. Não porque a ideia é fácil, vocês já viram aqui todo o processo de validação que eu uso nos meus sistemas e é difícil chegar numa ideia, numa estratégia que realmente funciona. Mas porque ninguém faz vídeo sobre essas outras partes do que é ter um sistema de trade rodando 24 horas por dia. O vídeo dele acaba mostrando o prompt, a estratégia e o deploy. Na realidade é que o deploy é praticamente o começo do negócio, é praticamente aonde você vai começar a trabalhar no sistema. E tem uma coisa nesse vídeo que me incomoda mais do que todas as outras que eu já comentei, porque ele diz que o sistema tem gestão de risco automática, mas a gestão de risco que ele comenta tá desenhada, tá feita justamente para te proteger quando já é tarde demais. O vídeo mostra que o sistema para automaticamente quando ele atinge o drawdown máximo, a maior perda da conta. E ele chama isso de Automated Risk Management, né? Gestão de risco automatizada. Só que se a sua estratégia já atingiu o drawdown máximo, duas coisas já aconteceram. Primeiro, que você já perdeu muito dinheiro. E segundo, o drawdown máximo foi atingido porque provavelmente a estratégia já parou de funcionar. Ou nunca funcionou de verdade.
Nunca passou pelo pipeline de validação, que é o que eu venho comentando com vocês aqui há anos no canal. Desligar depois do prejuízo não é gestão de risco, é reconhecimento de falha. Gestão de risco é o que você faz antes disso. Gestão de risco é calcular o tamanho da posição de acordo com o stop loss, por exemplo. É saber qual a porcentagem da conta você está arriscando em cada um dos trades. É reavaliar a estratégia periodicamente com dados novos. É monitorar se a performance da estratégia está dentro do esperado pelos testes que você usou para validação. Desligar o sistema no drawdown máximo é praticamente você ter um paraquedas que abre depois que você já bateu no chão. Mas eu não quero só criticar o vídeo, eu quero mostrar a diferença real. Você chegou até aqui, talvez esteja pensando que eu sou contra a IA e não é o caso. É o contrário, eu construo 100% dos meus sistemas hoje usando IA para me ajudar com código. E é justamente por isso que eu sei onde a IA pode ajudar e onde ela não pode ajudar. Eu praticamente não escrevo mais código à mão desde o final de 2022. Meu sistema de trade hoje em dia inteiro foi construído orquestrando várias IAs diferentes para chegar no que eu tenho hoje. Então quando eu falo que tem coisa errada no vídeo, eu não estou falando de fora. Eu sei muito bem o que é usar IA para construir sistemas de trade. A IA é imbatível para gerar ideia, construir código, montar protótipos, automatizar a infraestrutura. Ela te dá velocidade e te ajuda a multiplicar o que você já sabe fazer. O que ela não te dá é julgamento. Ela não sabe te dizer se a estratégia que ela mesmo criou é lixo ou não. Ela não vai assumir a responsabilidade se a execução da ordem real na corretora vai engolir todo o seu lucro ou não. Mas ela pode, por exemplo, te ajudar a entender se o seu sistema está funcionando do jeito que deveria funcionar em termos de infraestrutura, se ele está de pé, se não está, por exemplo. Lendo logs, entendendo o que está acontecendo. Que problemas aconteceu no sistema enquanto você não estava olhando para a tela. E é aqui que a gente encontra a diferença de quem criou um script com chat GPT e colocou para rodar num servidor e quem realmente tem um hedge fund de trading, digamos assim, automatizado. Se o seu robô morrer agora, quanto tempo você demora para perceber que ele morreu? Se a resposta é quando eu olhar o celular amanhã de manhã, você não tem um hedge fund. Você tem uma esperança rodando num servidor em algum lugar. Como eu falei antes, um sistema de verdade tem que se monitorar, tem que levantar sozinho. Você pode ter até alguma IA monitorando e tentando resolver os problemas em tempo real ali, mesmo sem você interagir e tentando levantar o sistema sozinho. A IA é boa para isso. E é exatamente essa parte que eu faço profissionalmente. Eu transformo estratégias, ideias em sistemas de trade de verdade. Execução real, gestão de risco real, monitoramento real e, óbvio, operação automatizada. Não é só um código que entra e sai do mercado. É o sistema inteiro. Se você tem alguma ideia, alguma estratégia e quer dar esse passo para automatizar o seu sistema de verdade, para que ele funcione 24 horas por dia, me procura no tradesistematic.com.br, lá tem o meu WhatsApp, você consegue entrar em contato direto comigo pra gente conversar. O link tá na descrição. E se esse vídeo te ajudou de algum jeito, deixa o seu like e me conta aí nos comentários se o seu robô de trade já morreu alguma vez e você não se deu conta. Um abraço e até a próxima.